Voltando, pessoal, nosso último bloco aqui do programa Na Real Cast da Vox Educação, professor Alex Homero, apresentando aqui junto com a nossa coordenadora Débora Amélia e a nossa especialista aqui na área de Psicologia e Educação, Laís Policarpo, hoje falando sobre os desafios da educação inclusiva na escola atual, na escola de hoje. Primeiro bloco, falamos sobre alguns conceitos importantes, esclarecemos sobre o que é, então você pode acompanhar aí, é importante para você depois desenrolar o assunto. O segundo bloco, um pouquinho mais longo, mais importante, porque foram perguntas, questionamentos de escolas parceiras, dos colegas professores que estão na sala de aula, lidando com a situação da educação inclusiva, com práticas bem ali do cotidiano mesmo. Escolas parceiras mandaram e nós estamos aqui e respondemos a todas e até a outras perguntas que foram surgindo durante a fala da psicóloga e educadora Laís Policarpo. E nesse último bloco, vamos focar em trabalhar sugestões pedagógicas, porque nós já falamos aqui que não existe nada de livro adaptado, não existe essa coisa de produzir um livro específico para a situação A ou B, os livros são os mesmos para todos, o que se mudam são as práticas pedagógicas e, claro, fazer tarefas, exercícios, produzir materiais extras que venham atender aquela situação para ajudar a criança no seu processo de desenvolvimento ali do ensino e aprendizagem. E é em cima disso que a gente vai começar esse bloco mais efetivo aí, falando sobre situações dessas práticas que muitas vezes não exigem grandes recursos, grandes investimentos, mas, como nós citamos aqui, quanto melhor os professores estiverem preparados, então, uma pós-graduação, uma especialização, ler sobre, assistir sobre, vai ajudar bastante. Laís, dentre algumas práticas, e também a Débora, que já vivenciou e vivencia a sala de aula, que vocês já também trabalharam, coisas do cotidiano que eu possa adaptar, desde um exercício, você está falando aqui na questão da leitura, né? Uhum. Da oralidade, desde o letramento, que situações, que ações pedagógicas nós podemos usar no dia a dia para auxiliar o trabalho do professor diante de situações de inclusividade na sala de aula? A adaptação de recursos, né, a construção de recursos, ela é infinita. Então, assim, realmente depende muito daquilo que o aluno consegue fazer, quais são as habilidades prévias que ele já tem e quais são os objetivos que a gente quer alcançar. Então, o que a gente pode ter são materiais de suporte, né, desde régua de leitura, um chaveirinho de tabuada, algumas vezes um material tátil, né, que ele consiga pegar os lápis de cor jumbo, né, para crianças que têm ali uma dificuldade, que são os melhores, de coordenação motora fina, né? Então realmente a gente tem uma série de recursos que podem ser utilizados, recursos físicos, né, recursos visuais, audiovisuais, enfim, a tecnologia também nos ajuda bastante. Mas é importante que quem está ali no ambiente educacional, e quando eu digo não só o professor, mas todo mundo que faz parte da comunidade acadêmica, tenha ali uma formação continuada, né? Então sejam curiosos mesmo, procurem, pesquisem, leiam, ouçam, troquem informações, né? Ali um tempinho que você está esperando seu filho sair da escola, conversa com outro pai, vê o que ele está fazendo, está funcionando, você vê que é uma criança que tem conseguido se desenvolver, o que você faz lá, como é que é a rotina dele? Observar, inclusive, fatores básicos como alimentação, sono, prática de atividade física, né? Então, se o básico está sendo feito e ainda assim a gente está percebendo outras dificuldades, é hora da gente começar a realmente também buscar, né, outras formas de intervenção. Você citou aí pai e mãe, aconteceu de uma escola, está aqui um exemplo, às vezes as escolas nem sabem, mas você tem, dentre os pais e mães da escola, especialistas na área. Exato. Pergunte, convide. Com certeza o pai e a mãe vai ter o maior prazer do mundo ir lá na escola, esclarecer para os outros pais, para os professores. Às vezes, você quer para o pai, vou ter que contratar um profissional, meu Deus, vai aumentar. Às vezes você tem isso próximo de você, às vezes tem um professor que está fazendo um curso. Então, às vezes é bom também perguntar para a equipe docente, né? E, claro, dentro do corpo de pais e mães, às vezes tenho certeza que alguém da área médica, da área da psicologia ou da área da educação vai ter o maior prazer em ajudar. Então, também faça digamos, esse network interno, né? Para ver se consegue encontrar alguém e traga. E coloque isso como uma prática. Essas palestras ajudam muito. Passa inclusive, uma imagem de uma escola que está preocupada, que está buscando informar os seus professores e também informando os seus pais. Então, procure, às vezes, dentro do seu próprio contexto, tem gente especializada nisso. Outra situação, Débora. E também é muito importante as professoras socializarem também o que elas fazem dentro de sala. As dificuldades diárias, dentro de sala de aula. As práticas pedagógicas. Eu estou trabalhando leitura,
eu estou usando a régua de leitura, está funcionando para mim, eu estou conseguindo um parágrafo, 2, aí eu passo para minha amiga para poder ela também conseguir. Eu estou trabalhando matemática, eu estou trabalhando os numerais, a criança tem que identificar, reconhecer de 1 a 10, não está conseguindo escrever ou identificar através de fichas, eu vou usar material concreto. Eu tenho tampas de garrafa, eu posso usar copinhos, né? Então, a gente socializar materiais também, isso também é muito importante. O que está dando certo para mim pode estar dando certo para minha colega que também está precisando, né? Sim. Então, socializar informações de práticas pedagógicas entre os professores é muito importante para ajudar nesse processo das nossas crianças. Então, isso é muito importante, sempre a gente está fazendo isso, né? Fazer ali meio que uma espécie de laboratório, né? Vamos lá, o que a gente fez esse mês que deu super certo? E aí cada professor leva ali uma prática de sucesso da sua sala de aula, né? Que pode ajudar Porque o outro. o que eu socializo, e a minha colega está, às vezes, receiosa, preocupada, não deu, às vezes também pelo dia a dia não perguntou, aí ela naquela conversa, ela viu que deu certo, ela vai fazer na sala de aula e a criança dela também vai começar a desenvolver. Então, essas socializações das práticas pedagógicas é muito importante. E também uma coisa que eu acho necessário e que o professor tem que saber. Meu aluno está no 1º ano, ele tem X habilidades para desenvolver, para poder passar para o 2º ano. Mas se eu tenho uma criança com laudo, se ela conseguir desenvolver 2 e 3 bem desenvolvidas, já valeu. Então, a gente não tem que se preocupar também em querer que aquela criança consiga tudo naquele ano letivo. Ela tem um outro ano para conseguir. Sim. Né? Isso é muito a gente também deixar bastante claro. Isso é muito importante na hora da prática pedagógica. Tá bom? E aí, quando a gente pensa realmente em fazer essa formação continuada, é para todo mundo, né? Então, é desde o porteiro, que às vezes precisa ali dar um suporte para um pai que está chegando, uma criança que quebrou o pé, que precisa carregar a mochila, de cumprimentar para ele conhecer, né, quem faz parte da escola, né, a pessoa que está ali no lanche também para dar um suporte. Fulaninho tem alergia para determinada coisa, então tenha cuidado quando for ofertar o lanche para ele. Então, são mínimas práticas que podem realmente ajudar todo o funcionamento diário. Nós já citamos agora há pouco, acho que foi no 2º bloco, né? Teve uma pergunta sobre estrutura. Sim. Tá? Então, seria bom reiterar aqui, em relação de ações pedagógicas, que não seria pedagógico, mas colabora com o pedagógico. Né? Então, colaboram sim. Questão das rampas, essa sala de AEE. Vamos esclarecer o que é o AEE. Pronto. O AE é o apoio educacional especializado, né? Então, é justamente, aí sim, precisa ser um profissional especialista nessa área, que ele vai trabalhar esse suporte especializado, como o próprio nome diz. Então, é um programa individualizado para que essa criança possa fazer parte. Então, eu tenho lá uma dificuldade de leitura e escrita, né? E aí ele vai para a sala do AE para trabalhar outras habilidades que vão contribuir para que a leitura e a escrita se desenvolva. Aí tem recursos, né? Então são atividades extras que acontecem, normalmente no contraturno. Pronto. E Laís, esses profissionais, quem são? Psicólogos e psicopedagogos. No AE normalmente é um professor especialista mesmo nesse tipo de assistência, né? Ok. Então ele vai produzir recursos, então tem muitas coisas que podem ser feitas e aí é uma sala justamente para dar esse suporte. Ótimo, perfeito. Eu oriento assim, as escolas parceiras, eu sei que a gente sabe que as dificuldades, mensalidade, dificuldade financeira das escolas sempre são muito grandes, né? Mais pós-pandemia, número de escolas fechadas. Sim. Mas sempre que a escola puder pensar no investimento, e eu estou falando para você, diretor, você dono da escola, ou gestor da escola, é muito importante investir na área de psicopedagogia. Às vezes você pode pegar, em vez de contratar um profissional, investir em alguém que já esteja com você, aquele professor que se dedica mais, até uma forma de reconhecimento. Olha, eu vou aqui investir numa pós-graduação, especialização, para que você tenha essa habilidade, que vai servir para você, vai servir para a escola também. Acho que isso aí seria bastante interessante. É uma sugestão que a gente já sabe da dificuldade das escolas, mas é algo que é plausível. Hoje existem inúmeros cursos no mercado, não existe mais. De onde você tinha uma certa dependência de algumas faculdades que tinha, mas hoje está bastante abrangente. Então, você tem vários formatos, vários tipos de valores, você pode orientar. Falamos aqui sobre a equipe multiprofissional, mas a gente sabe que a realidade das escolas não permite tamanho investimento muitas vezes, né? Então, mas se você não puder dispor, né, dessa equipe, pelo menos na medida do possível, repito, às vezes tem um pai e uma mãe que
pode ajudar nesse sentido. E até a própria acompanhar. professora, né? Uma Ou a professora que já tem né? especialização Que na tem, área. Sim. Né? Às vezes a pessoa tá. Sistema às de vezes a escola nem consultoria. sabe que os professores têm um após, né? Justamente. Vale aí um pequeno questionário interno perguntando quais outras habilidades os professores têm, que às vezes você tem literalmente dentro da escola e não utiliza de forma efetiva, digamos assim. Mas às vezes contratar uma assessoria nessa área, né, que não é uma coisa que vai estar constante na escola, mas de tempos em tempos pode trabalhar ali, fazer uma assessoria. Como eu disse, é um investimento importante para a escola. Não é só nem pensar na inclusão como um todo, que deveria ser o máximo que a gente precisa. É sempre pensar na inclusão. Mas na própria escola, se beneficiar disso, passando uma ideia para a sociedade, para os pais, que está preocupado, está querendo investir, está querendo ter essa possibilidade de fazer um atendimento especializado mesmo e abrangente para essa criança desenvolver-se na escola. Mais alguma sugestão de vocês duas aí que vivenciaram, Laís? Uma coisa que é importante que se fale, que a gente não tocou aqui, ou reforçar alguma coisa que nós falamos? Eu gostaria de reforçar a questão da comunicação. Comunicação. Para que realmente a maior parte das pessoas, né, saiba sobre o que é importante saber. Então, é uma criança que está sendo acompanhada, é uma criança que está sob suspeita de diagnóstico, é uma criança que passou por uma situação diferente na família, né? Perdeu alguém próximo, os pais se separaram, mudaram de cidade recentemente, é novo na escola. Então, todos esses fatores são muito importantes. E aí, caso essa criança seja acompanhada por uma equipe clínica, que também existe esse diálogo, né? Então, que a escola abra as portas para receber os profissionais, que os profissionais também, se tiverem nos ouvindo, né, que se disponham a visitar as escolas. Hoje a gente vê que a questão da comunicação mudou muito, então dá para você fazer uma videochamada, conversar ali um pouquinho com a professora, com a equipe. Por isso que eu reforço muito a questão da importância do professor, né? Porque para mim, dentro do consultório, é muito importante eu ver essa criança lá fora, ver essa criança no ambiente educacional, porque lá ela vai trazer comportamentos que muitas vezes ali dentro daquele ambiente mais controlado não acontece, né? Então, realmente, dessa comunicação e das famílias se abrirem, né, das famílias se disporem realmente a compartilhar. Mas vão enxergar o meu filho diferente? Vão. E precisa enxergar, exatamente para atendê-lo, né, para ajudá-lo. Então, não é o olhar diferente no sentido discriminativo, mas no sentido realmente de compreender e de ajudar. Isso. E eu só queria reforçar a respeito da parceria, né? Muito importante. Sim. É uma parceria escola, família, professor. Então, a gente realmente sermos parceiros. A gente não pode trabalhar sozinho. A gente tem que trabalhar em prol da criança para ela crescer. E para isso a gente precisa da parceria. Família e escola sempre. Tem que ser parceiros, realmente. Pessoal, muito bom o programa de hoje. Desafios da educação inclusiva na escola. Eu acho que foi bastante esclarecedor, então divulguem o máximo. Perguntas vocês podem fazer lá. Tem os canais, né, que a gente disponibilizou, o próprio YouTube. O podcast também está lá ao vivo, você pode ver pelas imagens aí. E pode fazer pergunta por lá também. Acho muito legal que vocês dialoguem. A gente vai responder sim, com certeza. E dizer que em breve nós teremos aí dentro do nosso contexto de formação continuada, ela vai fazer uma palestra em breve conosco. Então, quanto mais eu falo, massificar essa informação é muito importante. E eu acho que ficou uma grande lição aqui de comunicação da escola. A escola, às vezes, se sente acuada com o contexto, então não se sinta, vocês têm os direitos, têm os deveres também. E os pais serem um pouco mais complacentes no sentido de observar que nenhuma escola quer recusá-lo, nenhuma escola não quer ajudar, pelo contrário. Não seria nem da área de educação se fizer uma coisa dessa, mas não pode se chegar muitas vezes, como a gente vê, os pais acuarem professores, afrontarem as escolas. E, lógico, muitos pais que não querem fazer os laudos ou que não querem buscar informação, percebo que esse egoísmo, muitas vezes, muito preocupado com reação social, vai prejudicar o bem maior que é o seu filho ou a sua filha. Então, eu acho que isso é muito importante deixar essa mensagem. Na Realcast, Votes Educação, muito obrigado, Laís Policarpo, por ter agradeço o convite. Aceitado o convite da gente. Obrigado, professora Débora Mello, nossa coordenadora, a todas as escolas que participaram aí. Um grande abraço. Vejam que na playlist tem vários programas, divulguem, assistam, é muito importante para você. O Na Realcast da Votes Educação é exatamente isso, trazer temas relevantes do nosso cotidiano escolar, não só para a escola, mas também para a família e para a sociedade. Muito obrigado e até uma próxima.